na camisa são vários hormônios escritos aí. Sim. Quais são? Dopamina, endorfina, serotonina, adrenalina. Esses dois têm a ver com a ação. Dopamina e adrenalina. E adrenalina. Eles são muito parecidos. A adrenalina é o que libera num momento de estresse, né? E dopamina tem muito a ver com fazer você querer fazer alguma coisa. Prazer você também. querer... Ou não? Não, a dopamina, isso é outro mito. Dopamina não gera prazer. Ela te faz buscar prazer. Te faz buscar alguma coisa. Ela é super importante para tomar decisão. Vou aplicar dinheiro aqui ou não vou? Vou fazer isso aqui ou não vou? Então, a dopamina afeta bastante essa decisão que ela está dizendo para o cérebro. Faz, porque ali na frente você vai ter uma coisa boa. Seja lá qual for. Perder peso, ganhar dinheiro, etc e tal. Esses dois aqui têm mais a ver com bem-estar e prazer. A endorfina e a serotonina. Então, geralmente, esses dois te fazem buscar esses dois, resumindo. Esses dois fazem você agir para ir fazer buscar coisas que vão fazer você se sentir bem, mas algumas coisas, né? Bem relaxado e tudo mais. Sobre os hormônios, eu acho interessante a gente entrar na questão das drogas, então. Porque mercado financeiro, por exemplo, eu lembro quando eu tive hérnia de disco e fomos em vários médicos. E aí, quando os caras chegavam e perguntavam, né, fazendo uma anamnese ali, o que você faz? Eu falei, trabalho com mercado financeiro. O que você toma, então? Eu falei, não tomo nada dele, não é possível. Você, com 30 anos, não toma nada no mercado financeiro. O pessoal toma droga para acordar, droga para dormir, toma um monte de droga. E eu imagino que esse monte de recursos exógenos vindo de fora vão prejudicar a produção natural que nós teríamos de hormônios. Vocês lidam muito com isso hoje em dia? Vem acontecendo? Por favor, fala você primeiro. Eu acho que, assim, a gente vê, né, eu acho que tudo, na psicologia, isso é uma grande polêmica, né? É uma grande confusão, assim, em relação às drogas, né? Em relação às medicações. Eu acho que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose, né? E está na forma como isso vai ser administrado. Então, o problema não é a droga em si, não é o remédio em si, não é a medicação em si, né? Não é a medicação para dormir, nem a medicação, enfim, medicação para acordar não tem, mas, enfim, um estimulante, né? A questão não é essa. A questão é a forma como é feita, né? Sem um acompanhamento, né, sem um profissional orientando, né? E hoje a gente vive, né, dentro da saúde mental, o que a gente chama de uso cosmético das medicações, né? Então, por exemplo, a Ritalina, que é uma conhecida medicação para déficit de atenção, né, que é o que eu tenho. Então, durante muito tempo eu tomei Ritalina, mas com acompanhamento médico, né, com psiquiatra, enfim. Mas o que acontece? Hoje, nos cursos de medicina, né, no mercado financeiro, em tantas outras áreas, as pessoas tomam para potencializar, né, o efeito que aquela medicação teoricamente faria, né? Isso não só pode não ter efeito, como de fato pode prejudicar, né? Porque imagina o que é você tomar, você não é diabético e você toma uma medicação para um diabético, né? Ou você não tem um problema cardíaco, mas você toma... Pode ser que não aconteça nada, de fato, pode ser, né? Você não vai ter o benefício daquela medicação, você pode ter os efeitos colaterais e ok. Mas você também pode ter algum prejuízo com isso, entende? Então, assim, a grande questão que se fala, né, do mercado financeiro, de estudantes de graduação e, enfim, de tantas outras situações, é esse uso cosmético da medicação. É a medicação contrabandeada, né, como droga, que essas medicações... A Ritalina, por exemplo, tem um controle relativamente rígido nas farmácias, você precisa de uma receita específica, né, que só os médicos que trabalham com isso, não é nem assim, você vai num cardiologista pedir uma receita de Ritalina, o cara nem tem o talãozinho específico da receita, né, então normalmente é um psiquiatra, um neurologista que vai ter isso. Mas a galera consegue, né, no contrabando, consegue no mercado negro, enfim. E a grande questão é assim, é o uso cosmético dessas medicações. Você tem um efeito colateral, né? Que qualquer medicação, até uma Novalgina que você tome, tem, né, pode te dar um efeito colateral. Então, você tem um efeito colateral, você pode não ter o benefício que uma pessoa que realmente precisa e tem indicação de tomar aquela medicação vai ter, e você ainda pode gerar algum problema, né? Você ainda pode ter ali alguma questão que pode surgir, né? Enfim... na sua vida aí, de problemas, né, enfim, hormônios também, né, que se faz muito uso hoje, você pode ter uma inibição do eixo, enfim, tem uma série de questões aí que são complicadas, né, então a questão não é a medicação em si, a medicação ela é extremamente útil, extremamente necessária para muitas pessoas que precisam, né, para muitas crianças, adolescentes, adultos que têm realmente o déficit de atenção e vão se beneficiar enormemente do uso daquilo. Mas o problema está no mau uso, né? No uso indiscriminado. E legal você comentar da Ritalina. Ele te perguntou em relação a qual droga, Bruno? Na verdade, os médicos todos, eles perguntavam o que você usa.
E eu respondia e todos ficavam surpresos a não usar nada. Eles não Deve- perguntaram de uma específica. Deve ser para dormir, eu imagino, porque dinheiro é uma das coisas, estava comentando aqui mais cedo, né? Dinheiro é uma das coisas que, aliás, estava comentando na aula hoje, que mais motiva as pessoas. O que você, a célebre frase que você sempre fala, que dinheiro é o elogio mais sincero, isso do ponto de vista fisiológico faz muito sentido. É um reforçador universal, né? Os trabalhos que estudam motivação, para você motivar a pessoa no experimento, você dá dinheiro para ela, porque o dinheiro tem um significado para a pessoa. Então é muito fácil, pode acontecer, da pessoa criar uma espécie até de vício em ganhar dinheiro, que é o que acontece nas pessoas que ficam viciadas em apostas. Então você está lá num ambiente em que parece que é muito fácil ganhar dinheiro, um cassino. Você puxar uma alavanca, você virar uma cartinha. Para o cérebro, o que isso parece para o seu cérebro? Que o esforço é mínimo, virar uma carta, você quase ganhou. E a recompensa é alta. E isso para o cérebro é uma bomba para estimular esse amiguinho, que é a dopamina, que é o que é um sinal de que é uma coisa muito boa que aconteceu ou vai acontecer. E qualquer coisa, Bruno e Malu, que tenha potencial de estimular a liberação de dopamina, tem potencial de gerar vício. Redes sociais? Redes sociais, ganhar dinheiro, mas posso falar aqui? Pornografia... Sim. Ah, tá. Masturbação, pornografia, não sei. Eu falo bastante de pornografia aqui. Às vezes a pessoa pode ficar viciada em exercício físico, isso existe. Sim. Então não são só drogas. As drogas que geram esses vícios, o que elas têm em comum? Elas estimulam artificialmente esse sinal. E é meio que você engana o cérebro. Na hora que esse sinal aumenta, o cérebro fala, opa, isso aí foi bom, hein? Na verdade não foi, mas para o cérebro é um sinal de que foi bom. E isso é o beabá para você começar a fazer, o cérebro começa a se modificar, aprendizado, ser um aprendizado, fazendo a pessoa cada vez mais querer fazer aquilo. Você vai afunilando o comportamento da pessoa, a motivação dela vai afunilando para aquilo. As pessoas no mercado financeiro ou que trabalham com dinheiro, dependendo de como elas lidam com aquilo, elas podem criar, talvez tenha vários colegas que vocês, né? Não, é que aqui em São Paulo eu acho que são drogas bem para TDAH e esses problemas, porque eles ajudam no foco. E aí, essas pessoas que usam em excesso essas drogas, de forma errada, obviamente, porque tem indicação, para quem tem indicação, que a gente vai falar agora, inclusive, depois que elas usam muito, elas acabam tendo algum outro problema para poder desfocar. Ficando tolerante também, né? Né? Não, mas eles... Perdão. E aí elas têm que tomar outros remédios, né? Tomou remédio pra ficar mais focado, mais ligado, aí toma não outro consegue remédio dormir, pra dormir, aí tem que tomar um pra dormir. Aí depois dormiu demais, tem que acordar tomar outro pra acordar, ficar alerta. E assim hoje no mercado financeiro a gente tem a questão dos day traders, né? Que hoje já é considerado um transtorno, né? A gente tem o transtorno do jogo, né? E essas pessoas, elas são viciadas Já que nisso, a gente de tá fato. falando dessa parte polêmica sobre esses remédios que são utilizados para distúrbios reais, a gente pode falar um pouco mais dos distúrbios que foi... Eu tenho só uma Deu pergunta origem. antes sobre rede social, porque você atende hoje, ou já teve casos de pessoas assumidamente viciadas em rede social? E eu digo isso pelo seguinte, porque eu tava conversando com um criador de conteúdo outro dia, eu paro a hora que eu quiser. Eu já tava conversando com um criador de conteúdo outro dia, e ele não tinha exposição no YouTube, embora o Instagram dele fosse muito grande. E eu perguntei, cara, por que você não tem um YouTube? Ele falou, mais trabalhoso, tem que sentar pra gravar, não sei o quê. Mas conversando, uma hora ele falou, não, no Instagram eu posto e o feedback é na hora. É na hora, o viciozinho, né? Aí. Então, as armadilhas hormonais no Instagram estão afiadíssimas, porque ele coloca um story, você fala uma coisa engraçada, reações na hora. No YouTube, você grava, edita, sobe, e não é uma reação tão próxima quanto você vê no Instagram. Então, eu pensei, caramba, o Instagram, de fato, é uma rede social muito mais viciante, se é que podemos usar a linguagem, pelo visto, sim, do que o YouTube. E até é curioso que o Instagram, o YouTube, que é do Google... né? As redes sociais se referem às pessoas que estão lá dentro não como clientes, mas como usuários. Isso. Igual o mercado de drogas Igual faz. a droga. Caramba, não tinha pensado nisso. A gente ainda tem um caminho, né, para avançar. Muito já se tentou estudar sobre a relação de comida e droga, né? E é uma relação que a ciência nunca conseguiu estabelecer, assim, uma causalidade direta. O açúcar é tão viciante quanto a cocaína, né? Muito se fala disso, assim. Na prática, a gente não tem, cientificamente, né, embasamento para isso. A cafeína, por exemplo, entrou agora não, em 2014, né? Entrou no DSM,
Né? Então, eu sou dependente química hoje. O que é o DSM? Amor, o DSM é aqui estamos vendo que você é dependente químico de várias coisas. O DSM... Eu paro a hora que eu quiser. Eduardo, traz um café aí. Opa, traz 2. O DSM é a classificação estatística de todos os transtornos mentais. Então, a gente tinha antes só drogas mesmo, né? Maconha, cocaína, heroína, enfim. E no último DSM, né? Vai lançar um próximo agora em março, mas no anterior, que foi de 2014, a cafeína entrou. Né? Então, eu, por exemplo, eu sou dependente de cafeína. A gente não. Esses dias a gente viajou pra Maceió e a gente acordou, tipo, 4 da manhã. Aí falou, não vamos tomar café pra gente dormir no voo. Né? Aí demorou, tipo, 2 horas, 3 horas pra chegar lá no voo. Aí fomos pro voo, pegamos o voo. A gente chegou em Maceió, parecia 2 cracudos. Meu Deus, café. Precisa de café. Abstinência. Amor, a gente precisa de café. A Malu foi numa loja de perfume, pegou o café, macerou assim... Né? Cheirou. Brincando. Tem que falar que é mentira, que as pessoas acreditam. Mas a gente ficou... Porque a gente chegou pra dar uma palestra, fomos direto pra palestra, não tomou café. Tava os dois com dor de cabeça, assim. Eu falei, caramba, isso é falta de cafeína. Dor de Mas pode ser também falta de sono, também, né? A gente dormiu pouco. Foi uma série de coisas. Eu acho que era cafeína mesmo, cafeína. porque a gente bebeu e aí passou. Eu tava tremendo, suando. A sua, amiga. Vendo alucinações. Eu falei, cara, isso é cafeína. Tô brincando. Pois é, então hoje existe a dependência de cafeína, né? Ela é um transtorno já bem estabelecido. Agora, em relação ao açúcar, por exemplo, nunca se conseguiu estabelecer. Em relação a redes sociais, essa questão, assim, a gente ainda tem um longo caminho, né? Pra estabelecer muito isso novo, né? Cientificamente como vício, como dependência, etc. Mas a gente vê, né? Muitas pessoas, por exemplo, que o celular perdeu, esqueceu em casa, né? Ou acabou a bateria, né? Vocês já devem ter visto isso, né? Tipo, eu brinco, né? Que no meu consultório, quando eu fui fazer a decoração... Para a hora que eu quiser, amor. Quando eu fui fazer a decoração do meu consultório, eu briguei com o arquiteto, né? E eu falei, precisa ter uma tomada do lado do paciente. Ele falou, não, mas vai ficar muito feio, né? Porque a gente vai botar um papel de parede e tal, e vai ter que furar, botar uma tomada. Eu falei, olha, deixa eu te falar uma coisa. Hoje, tomada e Wi-Fi é mais procurado do que amor verdadeiro, né? Então, assim, não adianta você fazer uma decoração toda linda e você não pôr a tomada aí. O Wi-Fi eu vou garantir, mas a pessoa vai chegar aqui querendo carregar o celular dela. Ela vai passar 1 hora aqui comigo sentada. Seu consultório fica aonde? Lá em Salvador. Então, ó, consultórios com tomadas acessíveis. E o Wi-Fi é mais procurado que amor verdadeiro, entende? Então, assim, hoje a pessoa tá... Você tem um carregador pra me emprestar? É verdade. Tem alguma tomada aqui pra eu colocar meu celular pra carregar? Né? Vocês já devem viver isso aqui sempre. Então, assim, existe já, né, uma espécie que a gente ainda não pode estabelecer cientificamente, né, como dependência de fato, mas é muito claro isso, né, na prática.